Daí sim, professor Adenilson por aqui. E vamos lá então, querida pessoa. Nessa aula, eu vou mostrar um pouco dessas ferramentas aqui. Porém, o que acontece? Provavelmente você já conheça a maioria delas. Ou senão, se você não conhece, eu aconselho que você faça primeiramente, né, o curso de AutoCAD 2018, que eu tenho até no portal Geotecnologias mesmo. Vai lá e faz aquele curso, porque neste curso não tem por que eu mostrar de novo a parte básica de AutoCAD, né? Eu vou me deter em mostrar as ferramentas do AutoCAD civil. Então, a principal ferramenta é conjunto de ferramentas, na realidade, que o Civil 3D Touch foi este aqui, né? Toda essa parte de curvas. Então eu vou te mostrar como utilizar as mesmas. Ó, vou digitar line aqui. Abra uma nova guia aí no seu computador, né? E, ó, vou pegar e desenhar daqui um X. Ó, vou mostrar novamente, caso você nunca tenha feito. Utilizei a linha de comandos e digitei line, que é o comando para utilizar uma linha. Cliquei em um ponto, cliquei em um outro, em um segundo, né, no caso, de Enter, ele fechou. Quando eu dou o Enter, ele sempre puxa o último comando utilizado. Então, dei um Auto-Enter, eu vou fazer uma segunda linha, ó, de Enter, ele fechou, ó. Se eu quisesse desenhar uma terceira linha, era só dar Enter, ó, mas eu vou dar um ESC. Daí vamos vir daqui, ó, e perceba o que? Os diferentes tipos de curvas que a ferramenta, né, me possibilita desenhar. Vamos criar essa aqui, vamos utilizar primeiramente. Selecionei ela e ó, o que ele diz aqui na linha de comandos. Selecione the first, né, o primeiro tangente, a primeira linha tangente, a segunda e em seguida, ó, selecione um método. No nosso caso, nós vamos selecionar, né, vamos utilizar raio, que é o método normalmente utilizado. Ele diz aqui, ó, R, a letra R tá em azul, ou seja, é a letra que puxa este comando. Digitei R de Enter. Especifique o raio. O raio, por exemplo, de 45. E ele criou. Veja que legal. E perceba o que ele excluiu as linhas existentes, né? Vamos utilizar uma segunda ferramenta. Para isso, vou digitar line e aqui do lado mesmo, vou desenhar um outro X. Ó, desenhado. Vamos vir daqui selecionar a segunda opção. Perceba que ó, no desenho ele já mostra, né, que a diferença é que ele vai manter. Então cliquei aqui, selecionei a primeira, ó, é só cuidar aqui na linha de comandos. Selecionei a segunda e ele vai perguntar do método. R de raio, daí especifique o raio. Vai ser de um raio de 35. Enter. E ele criou o raio de 35 metros no caso, né? Veja que legal, cara. E ele manteve as linhas originais. Vamos aprender a utilizar mais alguma ferramenta. Line
Vou clicar daqui e aqui e vamos criar um outro X aqui. E vamos utilizar, ou melhor, vamos utilizar essa última ferramenta. Cria-te, reverse e adicional. O adicional, ó, ele até mostra um preview aqui, se você cuidar. O adicional, ele adiciona um segmento, seguindo a curvatura, né? Reverse, aqui na segunda opção, ele cria um segundo segmento, com um ângulo inverso. Vamos testar daqui. Eu até vou fazer o seguinte, vou dar alguns Ctrl Z e vamos utilizar dessa... Não, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar dessa outra curva aqui. Então vamos vir daqui, vamos selecionar a ferramenta. Vou, ó, só seguir a linha de comandos aqui, né, no caso. Foi mal. Vou selecionar do objeto. Daí ele vai perguntar do que eu quero fazer. Vamos criar uma reverse. E vou vir daqui. E vou simplesmente, ó, ele diz, especifique o raio. 35. Enter. Vou dar um Enter daqui. Especifique o comprimento da curva. Vou colocar 25 e ele criou a curva reversa. Perceba o quê? Que ele pediu o ângulo e pediu o comprimento. Se eu quisesse, ó, eu poderia criar com um comprimento maior daqui, ó. Vamos colocar reverse de novo. O ângulo de 35. Ou seja, ele vai criar uma curva no sentido inverso com o ângulo que eu defino. Daí vou dar um Enter daqui. Daí eu dei um Enter e ele vai perguntar do comprimento. Por exemplo, 80. Opa, 80, Enter. E ele criou a curva com um comprimento de 80. Reversa, no caso. Vamos criar agora uma adicional. Selecionei o objeto, C para Compound, né, adicional. Vou especificar do raio de 30. Daí aqui ele vai perguntar do comprimento. Vamos colocar 25 e ele criou um adicional, aquela curvatura de 25 metros de comprimento. Perceba o quê? Que se eu criasse aqui, ó, de um Enter, opa, não é verdade, vou clicar daqui e vamos colocar daqui com um comprimento maior, por exemplo. Raio de 35 e um comprimento de 145. Olha, quase fechou lá. Então, meu amigo, minha amiga, sempre cuide bem, né? Isso. Opa! Qual o comprimento? Qual a curvatura? Para não informar valores muito altos. E enfim, né? No seu projeto você tem que cuidar disso. É o mínimo. O raio e o comprimento da feição de interesse. Muito obrigado pela sua atenção. E nós nos vemos na nossa próxima videoaula.